Bem-vindo ao nosso canal do Grupo de Estudo Missionários de Luz. Meu nome é Regina, onde a gente tem um encontro toda segunda-feira, para que eu sempre falo que a gente tem uma prática para toda a semana, sempre, né, uma reflexão bem simples, bem tranquila, mas de grande valor para a nossa evolução, para o nosso aprendizado e para o nosso entendimento e aceitação. E sempre vamos nos lembrar de agradecer aos nossos anjos guardiões, aos nossos protetores, aos nossos guias. Não importa o nome que a gente dá a eles, o importante é a gente saber que somos protegidos e amparados e guiados pelas mãos angelicais desses valiosos amigos que todos nós temos. A reflexão de hoje também vai ser uma reflexão bem simples, como eu sempre faço, mas que põe a gente para pensar, para refletir, para ver como nós estamos conduzindo o nosso dia a dia, a nossa semana, para que ao chegarmos ao final da noite, a hora que nós vamos deitar, fazemos uma avaliação de como foi o nosso dia e ver o que nós fizemos de bom, onde podemos melhorar mais ainda e no que podemos continuar do jeito que estamos. Então, eu gosto muito dessas práticas, né, semanais e também, por que não dizer, práticas diárias do nosso dia a dia. O livro chama O Jardim da Minha Vida. O capítulo também que eu escolhi, o nome dele é Mestre do Meu Destino. A maioria de nós espera que Deus modifique os aspectos externos de nossa vida, para que não tenhamos de mudar por dentro. Bernie S. Siegel. Esquecemos muito de Deus e fazemos pouco. Não, desculpa, eu li errado. Esperamos muito de Deus e fazemos pouco por nós mesmos. Tudo o que cabe a Deus já tem sido feito. Ele nos deu a inteligência, as capacidades inatas de cada um, a orientação do caminho a seguir, nos fez nascer sob uma proteção de uma família, nos deu os amigos e anjos que velam pela nossa existência. E, de tempos em tempos, tem enviado mensageiros de luz para relembrar a cada um de nós que somos os construtores dos nossos destinos, que tudo o que plantarmos, haveremos de colher. São coisas que nós sabemos, que a gente aprende todo dia, mas esse é o nosso desafio. Não é saber, é aplicar, é usar todas essas ferramentas que nós temos. Às vezes a gente fala, eu não consigo. Não, esse é o meu desafio. Eu tenho dificuldade, mas eu vou me propor a esse desafio. Porque, como fala aqui, nós temos as nossas capacidades, as nossas inteligências. Nascemos numa família, temos amigos, temos os nossos anjos guardiões. E a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, depende só de nós, porque Deus faz a parte dele o tempo todo. Nós que esquecemos de fazer a nossa. A vida é o resultado de nossas escolhas e que o amor é a melhor delas. Com certeza, o amor é a maior delas. E eu acredito também que um dos maiores desafios é a gente amar. Amar
puramente, sem cobrança, aquele amor que vem de dentro do coração, sem olhar a quem. Esse também é um grande desafio. Mesmo sabendo de tudo isso, preferimos esperar que Deus nos substitua na atitude que nos competiria tomar para construir a felicidade que desejamos e para desconstruir o sofrimento que criamos para nós mesmos. Olha que interessante. A gente pede para Deus que Ele toma, as atitudes que Ele nos ajuda a construir a felicidade. E ao mesmo tempo, a gente deseja que Ele ajude a desconstruir o nosso sofrimento. Onde fica o nosso fazer, o nosso querer, o nosso esforço? É um comportamento infantil de nossa parte, típico da criança em tenridade, que depende totalmente dos pais. Arriscaria dizer que ainda somos crianças disfarçadas de adultos. Com certeza, na maioria das vezes, ainda somos. Mas esse traço imaturo precisa ser visto e tratado. A vida não vai nos mimar se não fizermos aquilo que já somos capazes de fazer. Ela nos cobrará. E como a vida nos cobra. E essa é a melhor coisa, porque nós aprendemos. Não é o outro que está cobrando da gente, é a nossa vida. Se não fizermos aquilo que já somos capazes de fazer, ela nos cobrará. A vida não vai passar a mão na nossa cabeça se não fizermos o nosso melhor. A vida não premia a irresponsabilidade, a mediocridade, ou mais ou menos. E realmente, ela não vai passar. Se nós estamos fazendo coisas erradas, ela com certeza ela não vai passar a mão na nossa cabeça. Ela vai nos cobrar de uma forma, às vezes, bem dolorida, os nossos passos e a nossa caminhada. A propósito, Chico Xavier teria dito o seguinte: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos, senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. E que triste a gente, ao longo da nossa caminhada, perceber que somos mais ou menos. Nosso jardim não pode ser mais ou menos. Se não cuidarmos do nosso corpo, ele vai enfraquecer. Se não aprimorarmos a nossa cultura, ficaremos à margem de muitas oportunidades. Se não nos tornarmos pessoas mais generosas e agradáveis, fatalmente nossos relacionamentos sofrerão muitos conflitos. Se não arrancarmos os espinhos da mágoa, viveremos doente por toda a vida. Se não tomarmos as rédeas do nosso destino, viveremos ao sabor das circunstâncias. Se não regarmos as plantas do nosso jardim, elas inevitavelmente secarão. Sim, precisamos cuidar do nosso jardim, jogar água, colocar adubo, dar amor, arrancar as ervas daninhas, aqueles matinhos que crescem. Tudo isso nós podemos fazer.
Quem é jardineiro da própria existência procura mudar o que vai mal por dentro, para que a vida melhore por fora, e sabe que ninguém poderá fazer isso em seu lugar. E é isso mesmo. Nós sabemos que ninguém pode fazer nada por nós, pela nossa mudança, pela nossa transformação, pela nossa melhora, porque nós não queremos ser mais ou menos. Até podemos ter coisas mais ou menos, mas ser mais ou menos não. Porque Jesus nos pede que sejamos inteiros, que sejamos gratos de coração, que façamos as coisas com amor, com carinho, com dedicação, nunca mais ou menos. Nas coisas mais simples, mais sutil ou mais banal que possamos fazer, sempre vamos ter esse cuidado de fazer as coisas grandiosamente e não mais ou menos. Essa reflexão para nós essa semana, vamos prestar atenção no nosso dia a dia, no final da tarde, ao nos recolhermos para dormir, vamos fazer uma avaliação se nós fomos mais ou menos ou fomos mais. Se fomos menos, não tem importância. Amanhã a gente pode ser um pouco mais. Nós temos a oportunidade a todo amanhecer, Deus nos permite isso. Então vamos olhar com carinho e ouvir esse texto com bastante atenção, com bastante carinho. Agora vamos fazer a nossa oração, bem simples, para encerrarmos o nosso vídeo desta semana. Convido a todos a fechar os nossos olhos, já com os nossos pensamentos mais serenos, com os nossos sentimentos mais certos do que já sabemos, queremos. Pedimos a Deus que tenhamos muita disciplina, discernimento, para não tornarmos pessoas mais ou menos, e sim, pessoas amorosas, caridosas, bondosas, e que possamos olhar para o nosso jardim interno ao acordar e ao adormecer, sempre com o cuidado de regá-lo com uma água, com amor e com carinho. Que tenhamos uma semana abençoada, de cura, de paz e de muita aceitação. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos e que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira para mais um vídeo. Um beijo a todos e que Deus nos abençoe.